ensina. Examine as Escrituras, Amém, pastor. que são de mim que elas testificam. Amém. E cuidaste ter nelas a vida eterna. Né? Então, Amém, pastor. exorta-nos a gente buscar as Escrituras. Verdade. Então, se nós estamos falando da finalização no ponto de vista de complementação, de afirmação de uma aliança feita 430 anos antes, nós precisamos saber que aliança foi essa. Vamos voltar em Gênesis 17 e vamos recordar qual é a aliança feita entre Abraão, um homem. Foi necessário apenas um homem apto para realizar isso daí. Abraão, separado por Adonai para receber uma aliança que 430 anos depois os seus descendentes a tornariam plena. Aí que é a grande questão. Planta-se para que outros tornem pleno. O trabalho que é levantado pelo Eterno de maneira legítima é plantado por uns e é concretizado e torna-se pleno por outros que descendem deste mesmo povo. Exatamente. A cidade precisa dar frutos. Porque se nós estamos plantados aqui dentro de uma aliança legítima, ela precisa ser confirmada e aprovada pela mesma descendência que iniciou há 20 anos atrás esse trabalho. Nós não podemos deixar de observar essas questões. Capítulo 17, do verso 1 ao verso 14. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Eterno e lhe disse: Eu sou o Elohim Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. Então prostrou-se Abrão com o rosto em terra, e falou Elohim com ele, dizendo: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Isso aqui que ecoava no ouvido do povo. Será pai de muitas nações. Não mais te chamará Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Eu te farei frutificar sobremaneira, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Elohim, e da tua descendência depois de ti, a continuidade da aliança. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Elohim. Disse mais Elohim a Abraão: Quanto a ti, agora é o lado que cabe a Abraão fazer no pacto. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Essa é a marca da aliança entre Elohim e Abraão, a circuncisão. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto nascido em casa quanto comprado por dinheiro, de qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Lembra daquele que foi comprado por dinheiro, que se pagou para adquirir. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne como aliança perpétua. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança. Então aqui nós temos claramente um pacto entre Abraão e Elohim, onde ele dá um marco físico de legitimidade do pacto. O sinal sobre o prepúcio do homem circuncidado, ao 8º dia. Isso é totalmente legítimo. Não existe ilegitimidade na circuncisão da carne. Só que nós vamos ver que Elohim alcança níveis com Abraão que vão além de um gesto considerado simples, porque é viável a todo e qualquer homem fazer uma circuncisão. Isso não a torna ilegítima pela facilidade de adquirir, porque ela é vinculada a um outro tipo de circuncisão que precisa também existir para que essa legitimidade alcance plenitude. Exatamente, alcance níveis altos, atinja o apogeu do propósito pelo qual ela foi criada. Se nós não cumprirmos a coisa neste nível,
nós estamos aquém daquilo que Abraão foi chamado a realizar. E não somos considerados descendentes de Abraão. Porque o verdadeiro descendente de Abraão, ele casa os dois atos de circuncisão. O que nós vamos ver é isso daí. Uma coisa interessante, pastora, que eu observei aqui, é que dentro da nossa paraxá, os primeiros 6 versículos, Mispatim, fala de um escravo, da legislação do escravo. Lê do 1 ao 6 para mim, Leomar. Êxodo capítulo 21, do 1 ao 6. Parece que não tem absolutamente nada a ver circuncisão com a legislação do escravo. Só que existe uma questão de critério aqui que precisa ser analisada, que é totalmente pertinente falar de circuncisão e liberdade de escravos. Êxodo 21, Léo, do 1 ao 6, por favor. Êxodo capítulo 21, verso 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se esse escravo expressamente disser: eu amo o meu Adom, e a minha mulher, e a meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Interessante que, quando nós olhamos isso, parece uma simples legislação de soltura de escravo, mas não é. O que me chama a atenção quando eu olho para essa legislação é que ela está imposta, pastor, em seguida da entrega das tábuas. Não é à toa. Se nós olharmos Jetro e olharmos Mispatim, nós vamos ver que a aliança é dada no capítulo 20, e em seguida Adonai se preocupa em fazer 2 coisas até o faremos e obedeceremos. Tem 2 características. Ele fala da Torá nos 5 primeiros mandamentos. Quando ele, a seguir da tábua, fala: não terás outros deuses diante de ti, ele reforça os 5 primeiros mandamentos da tábua, que é reconhecer aquele que te criou, e é por isso que está lá: honra pai e mãe, para que não sejam curtos os seus dias, né, para que se prolonguem os seus dias da terra, você saber honrar aquele que te botou, te deu vida. Quando nós vemos isso, nós vemos que em seguida ele entra com leis sociais, falando da relação do homem com o seu semelhante, que é o cuidado que as outras 5 palavras, o 6º ao 10º mandamento, contém, que é a relação do homem com o seu semelhante. Então ele afirma a aliança quando ele faz essa colocação. E o interessante é que quando ele fala desse escravo, ele fala de uma exposição pública, de uma escolha que esse escravo tem. Esse se torna o 3º passo do homem que faz a adesão na carne, no coração, e depois torna ela pública. Porque a circuncisão, se vocês analisarem, ela é um ato que eu só descubro se eu conheço a intimidade do homem que fez. A senhora concorda, pastor? Vocês não sabem se eu sou circuncidado ou não. Eu não sei se o Leomar é. Eu, diante de Elohim, sei se eu tenho a minha circuncisão. Estou falando da circuncisão da carne, inicialmente. Só que como que ela se torna pública? A gente pode abrir a calça e tornar isso público, para todo mundo saber que você é circuncidado, ou botar uma plaquinha: eu sou circuncidado. É isso que a Torá ela nos faz entender com a exigência da circuncisão. Nós vamos ver que dentro do conceito de circuncisão, pastora, existe um peso que dá uma conotação de sacralidade tão grande a um ato físico, que nós vamos ver a que nível esse escravo é levado a ponto dele furar a orelha publicamente e dizer: pertenço ao meu Senhor para o resto da minha vida. É por isso que a paraxá volta o tempo inteiro na aliança e na circuncisão. Então nós vamos ver que a circuncisão por si só, eu não quis trazer imagem para que não escandalizasse as pessoas, porque nós vamos falar do órgão viril do homem, mas seria bom se eu pudesse trazer para que vocês pudessem entender. Quando o prepúcio do homem é circuncidado, é feita uma aliança, né, porque ele é redondo, o ato cirúrgico de retirada do excesso de pele da glande, que é a porção mais extrema do órgão viril do homem, você ali faz 2 coisas. Você faz um ato de asepsia e limpeza física pela remoção do excesso de prepúcio. Mas existe um segundo ponto, que eu achei interessante estudando isso daí.
E aí eu puxei a sardinha para o meu lado um pouco por conta da questão da medicina. A extremidade do órgão viril do homem, ela contém em si o ponto de maior concentração de nervos de sensibilidade do homem. É a área mais sensitiva do corpo masculino. A ponto de quando o homem é circuncidado, até o toque do tecido da roupa íntima incomoda de tão sensível que é, porque esteve escondido durante muito tempo. Então a circuncisão, ela é uma exposição do local mais sensível que o homem contém no seu corpo. Por isso a relação entre circuncisão física e circuncisão do coração, aonde residem esses sentimentos, todo esse confluir de coisas que nós temos dentro de nós, que nos faz necessário aderir a Elohim para termos uma circuncisão espiritual também, no nosso coração. Só que o coração não tem como abrir, Leomar, e fazer um gesto cirúrgico e nenhuma limpeza, mas é feito no órgão viril do homem, para que o coração acompanhe a mesma coisa, um coração puro e atrelado a Elohim. Não há como falar de circuncisão de outra forma e se apenas satisfazer com a circuncisão física. Não que ela não seja legítima, mas para ela alcançar, pastora, a estatura que ela tem, ela precisa passar pela física, pela espiritual, que é a que ocorre no coração, e tornar-se pública através do furar da orelha. Você está querendo falar, Léo? Tá. Aí, pastora, volta no Gênesis 17, que nós vamos começar a entender, porque um outro problema com a circuncisão é as pessoas entenderem que existe uma segregação por causa da circuncisão. Separação e segregação são coisas que têm contextos e conotações diferentes. Você ser separado para Adonai é diferente de você segregar-se. O grande problema dos que se orgulham da circuncisão física exclusivamente é que eles se tornam segregadores, se considerando superiores aos outros por trazer na carne um sinal físico, que é insuficiente, mas é legítimo, mas é insuficiente. E nós vamos ver que na própria promessa de Abraão, pastora, está escrito isso com todas as letras e a gente às vezes não consegue entender isso. Olha o verso 4 e o verso 5, quando ele fala assim, Gênesis 17, 4 e 5. Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Será paz de muitas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome. Por pai de muitas nações te tenho posto. Eu peguei uma outra tradução para estudar que diz assim, eu vou ler os mesmos versículos, presta atenção que a diferença é sutil. Eis meu pacto, Abraão, contigo, seu pai de uma multidão de nações. Teu nome não será mais Abrão, teu nome é Abraão, pai de uma multidão. Sim, eu te dei como pai de uma multidão de povos. Interessante que se nós olharmos, a singularidade é com a nação de Israel. Não parece segregadora a situação? Mas ele está usando a palavra no plural, povos. E nós vamos lá no hebraico para confirmar essa questão. Aí que está o grande detalhe. Ele chama um homem para receber uma aliança, para que ele se tornasse pai sobre outras nações ou povos. Então não há segregação. Há agregação para o pacto, com normas, com exigências. Mas é agregação, não é segregação. Aí que nós começamos a precisar entender. Sim. A agregação tem normas, tem uma lei que a rege para que ela seja legítima. Aí que é o grande problema. Não dá para dizer, não aceito a circuncisão da carne, vou viver na graça. Estou falando bem claro para entender. Isso não é legitimidade diante de Adonai. E não dá para viver, sou circuncidado na carne, a graça que se exploda, porque abandonam Yeshua e abandonam o Ruach HaKodesh, o Espírito que fala conosco o tempo inteiro. Nenhuma dessas duas situações torna ela plena. Porque você pode ter a circuncisão no coração e não alcançar a circuncisão física também, que é necessária. Nós vamos ver por que ela é necessária. E é o inverso, você pode ter a circuncisão física, mas não alcançar a circuncisão do coração. O chamado para essa casa é a circuncisão física,
espiritual e tornar isso público para que todos vejam a qual Elohim nós fizemos aliança. Não tem como fugir disso aqui para nós. E aí nós vamos ver que existem coisas que nós precisamos passar, pastora, para que isso seja concretizado no nosso meio. Porque é aquilo que a gente conversava, pastor. Existe uma diferença entre receber a promessa e cumprir a promessa. O cumprimento da promessa depende do nosso esforço. Do nosso abdicar de uma vida própria, como o escravo faz, pastora. É por isso que o escravo fura a orelha. Porque depois de ter a aliança física no corpo e a aliança no coração, pastor, ele vira e fala assim com todas as letras: eu furo a minha orelha e abro mão do meu direito de livre-arbítrio para viver. Este é o apogeu da aliança abrâmica, quando nós entendemos ela dentro de um contexto espiritual, dentro da Torá. Não tem como dizer que fez aliança com Adonai se você não for publicamente e disser: eis-me aqui, amo ao meu Senhor, furo a minha orelha e não conduzo mais a minha vida. O Eterno conduz ela para mim. Amém? Ficou isso daí claro para a gente entender? Que esses 3 passos têm que ser dados como indivíduos e como comunidade, nós precisamos deles. Aí nós estamos falando de aliança. Aliança no hebraico, Leomar, eu lembrei disso aqui de você, é berit, ou pacto. E ela tem algumas coisas interessantes para a gente entender. A primeira coisa, quando se fala de um pacto descrito como berit, ele significa uma obrigação entre um monarca e um subordinado, pastor. Existe hierarquia no pacto, pastor. Amém. Não somos todos iguais. As 2 partes do pacto não são iguais. Existe um que governa sobre outro. Acredito que todos entendam que Adonai é o soberano e nós somos os servos. Por isso o escravo diz: amo ao meu Senhor e eu furo a minha orelha. Não é o inverso. Somos nós que nos adequamos à norma de Elohim e não Elohim se adequa ao nosso estilo de vida. Não pode fugir disso. Segundo ponto, ela provavelmente é derivada de uma língua primitiva chamada acadiano, onde a expressão usada era burro, que significa estabelecer uma situação legal por meio de um testemunho acompanhado de juramento. Ou seja, ela não é da boca para fora. Ela tem norma e tem um testemunho para fazer ela valer, para que ecoe no universo que foi feita a aliança. E nós vamos ver aqui nitidamente que Abraão cumpre isso daí perfeitamente com Adonai. E o segundo ponto, pastor, que foi aqui que me pegou, que eu não conhecia essa conotação de que a aliança tinha este significado. Dentro da mesma língua do acadiano primitivo, existe uma raiz que também é dada como origem da palavra berit, que denota a ideia de grilhão, corrente que aprisiona o escravo ao seu senhor. Fazer aliança com Adonai é se tornar escravo de Adonai. Eu não conhecia esse conceito. Porque o grilhão é colocado em você a partir do momento que você diz: eis-me aqui, não conduzo mais a minha vida. Por favor, Leonardo. Amém. Leonardo, é dentro desse contexto que você está nos ensinando, que eu pedi até ajuda aqui o meu irmão para Mateus capítulo 6, verso 24, diz que ninguém Amém. pode, Yeshua ensina, Amém. que ninguém possa amar a 2 senhores, ou vai amar um e aborrecer o outro. Esse é um princípio da Torá que está em linha com o furo na orelha. Amém. Porque segundo o Midrash é os comentários rabinos, lá da época de Yeshua ainda, né? Eles ensinam que essa é uma aliança, o furo na orelha, tanto o furo na orelha quanto a Brit Milá, a circuncisão, é uma aliança entre o homem e Adonai. Amém. O homem agora, a partir desse momento, declara que ele ama a Adonai. Uhum. Dentro desse princípio, o Midrash ensina que Elohim exige agora, a partir desse momento, que o homem é proibido amar outro senhor. Por isso que essa questão do grilhões, ele faz uma aliança ali, e essa adesão ela é firme, ela é segura. Amém. Por isso que existe a questão da legitimidade. Por isso que Yeshua vem e ensina: ninguém pode amar o outro senhor. Amém. Né? Que ele não faz pode um haver essa público. Exato, por causa da ação pública do furo da orelha. É por isso que esta casa é convocada a fazer público, para que não haja dúvida. A quem eles amam? Ao único Senhor, ao Errá de Israel, ao Rei de Israel, a Adonai, mas que eles saibam a quem nós fizemos aliança. Por isso que a casa não pode se esconder. Por isso que os nossos pais pecaram quando se esconderam, quando morre o primeiro judeu ali na rua 7. Eles negam aquele que eles juraram aliança. E hoje nós, quando vemos a cidade entrar num pânico igual entrou, nós pecamos e fazemos o mesmo erro que eles. A gente faz assim, ó.
Se esconde para ninguém saber que nós estamos por aqui. Amém, pastora. Aqui, ó. Aí, pastor Isaac vai lá na fonte de águas e vai arremessar sal para dizer, olha, a aliança Estamos aqui. Perpétua. Não, senhor. Adonai não negará isso aí. A aliança isso, estabelecida amém. é Números 18, amém. versículo 19. Ela é perpétua. Isso. É isso que ele Continuamos disse. aqui. Mostrou para o céu, para a terra, que ela é todos. perpétua. Amém. O capítulo 15, no verso 9 e 10, aqui mostra quando a aliança que Abraão faz com Adonai, ele parte animais ao meio e passa no meio, numa aliança chamada Berit Betarim, que era a aliança das partes cortadas. Aqui é a testemunha que os céus e terra tomam de que foi feito um pacto entre eles. Olha o verso 9 do capítulo 15. Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. E as aves, porém, não partiam. Então ele faz um sacrifício de animal que continha sangue nesse sacrifício para legitimar e testemunhar a aliança que ele fazia com o Eterno. Para que não houvesse desculpas nos céus e na terra de dizer aonde está esta aliança que foi feita. Moisés faz a mesma coisa quando ele esparge o sangue ali na... Sobre... No nascer Venishma, exatamente. Só que ali ele já está concluindo, aqui Abraão está iniciando a aliança. Moisés, com o mesmo conhecimento que Abraão tinha de Elohim, quando ele entende que o povo diz, nascer Venishma, faremos e obedeceremos, ele sacrifica e faz aspersão de sangue sobre a cabeça do povo para legitimar a confirmação da aliança. Aí que é a grande questão. Nós não podemos negligenciar esses passos que são importantes para que haja a confirmação de cada uma etapa da aliança que vai sendo complementada e concluída. Uhum. Uhum. Uhum, sim. O que violasse pagaria, né? Uhum. Pagaria com a própria vida. Isso. Se você ler nessa parte da Bíblia, quer dizer, os dois contratantes tinham que passar no meio dos animais cortados, certo? Porque o que errar pagará por sangue, pagará com a própria vida. Só que se vocês lerem nessa passagem, ele está fazendo aliança com Abraão, Deus com Abraão. Isso. Abraão passa no meio. E Elohim também. Deus não passa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: mesmo se vocês errarem, eu não passei lá dentro. Eu não vou cobrar o sangue de vocês. Eu sou misericordioso, eu tenho uma aliança com vocês. Quer dizer, vocês se arrependendo, vocês fazendo arrependimento, tendo arrependimento, eu sempre estaria disposto a perdoá-lo. Porque se ele passasse no meio, ele falaria, olha, assim que você errar, eu vou te cobrar o sangue. Entendeu? Assim que eu passar, porque o que erra, o outro pode cobrar o sangue. Só que ele não passa no meio dos animais, só quem passa é o outro. Ele fala, olha, eu não vou cobrar o sangue de vocês. Mas como? Se arrependam. Como Jesus fala para Maria Madalena. Eu vou chegar lá em Yeshua, Alexandre. Eu vou chegar lá em Yeshua. Amém. Amém. Gênesis capítulo 15, no 17, onde nós estávamos lendo, volta aqui no versículo 4 e 5 aqui para mim. No versículo 4, quando ele diz aqui, Gênesis 17, versículo 4, quanto a mim, é esta a minha aliança, a minha berit, é dessa... Eu vou chegar lá, pastor. Quando nós olhamos a questão aqui, que ele fala da questão da aliança, pastor, e ele no capítulo 15, ele faz esse gesto de passar ao meio, as duas partes passam ao meio. Sabendo que, dentro do contexto do juramento, que era um ritual pagão da época. Por quê? Porque todos em volta precisariam saber o contexto do que esse ritual foi feito. Quando ele coloca ali, ele coloca Abraão contra a parede, dizendo, Abraão, você precisa cumprir esta aliança, porque custará a sua vida se não cumprir. E Abraão aceita fazer isso. O grande ponto aqui, que nós precisamos ver,
é que aonde alcança essa aliança de Abraão? Essa aliança de Abraão, ela é alcançada por mérito de Abraão, fazendo por ele, pelos seus descendentes e pelo seu povo. No capítulo 17, no verso 4, ele diz assim: quanto a mim, esta é a minha berit contigo, será a paz de muitas nações. Eu fui ver essa palavra nações para tentar entender qual era o contexto que o Eterno estava dando a nações, porque ele não fala nação, ele usa nações, povos, no plural. A palavra escrita aqui no hebraico originalmente é goim, plural de goi, estrangeiro, peregrino. Só que o contexto de goi, utilizado muito no nosso dia a dia, ele também parece um contexto, pastor, segregador. Porque o sujeito que tem a aliança vira e fala assim: eu não me sento com goi na mesa, eu não me sento com uma goia para comer. Como se ele se colocasse numa posição superior àquele que ainda não teve acesso ao pacto de Abraão. A aliança feita com as nações. Que Israel é o povo separado, não há dúvida quanto a isso. Que é uma nação sacerdotal, santa, separada, escolhida, sim. Mas que agrega outros povos nela. O problema é nós olharmos a segregação quando diz Israel é separado e que se explodam os outros. Não é isso. Quando nós olhamos a palavra goi, pastor, eu lembrei muito do senhor quando eu li isso, porque a gente tem estudado aos sábados à tarde aqui, e volta e meia a gente cai nessa questão. A palavra, ela é usada para definir um grupo de pessoas em seu aspecto político, étnico ou territorial, sem necessariamente conotar religiosidade ou moral. Olha como é que começa a mudar o entendimento de que eu sou superior ao que não conhece o que eu conheço. Ele não leva em considerações contextos morais e religiosos. A palavra goi, que muitos usam para desprezar aquele que ainda não conhece ao Eterno. A própria nação de Israel, ela é citada nas Escrituras, especialmente por Jeremias e Isaías, como uma nação goi. Ela é chamada de estrangeira pelo Eterno. Aí você fala, não, mas como é que pode? Está no original, no hebraico, não sou eu que estou falando isso. Você pega as exortações de Jeremias e do próprio Moisés, tá? Moisés em Êxodo, quando Israel está naquelas brigas intermináveis com Adonai, chama, ó povo goi, ele chama como se fosse um estrangeiro que fosse estranho a Adonai, estranho à aliança, para nós vermos que não para o problema ali na questão religiosa e moral. Exatamente isso daí, porque não observaram os termos que conduzem à aliança. Aí você é chamado de estrangeiro por Adonai. Eu sou chamado como estranho a Adonai. Aí que é o ponto. Aí, pastor, olha só que interessante o que o autor fala. Ele fala assim: a própria nação de Israel é citada nas Escrituras como um goi, dando a entender que o termo é abrangente quanto ao emprego do sentido nacional que ela é utilizada. Aqui, pastor, é que eu me senti envergonhado diante do Eterno. Ele diz que o seguinte, que quando a palavra goi toma e é usada através de um caráter de sacralidade, santidade, o termo, na verdade, diferencia o circunciso do incircunciso. Alguém ser tomado por Adonai como um goi, como um estrangeiro, como um apartado da aliança, na verdade, Adonai está dizendo para ele o seguinte: você é circunciso ou você é um incircunciso? E nós já estamos aqui trabalhando o conceito de que circuncisão ela é física, ela é espiritual e ela se torna pública. Se nós não tivermos esses 3 pontos bem firmados em nós, nós seremos chamados, pastor, de estranhos por Adonai. Por isso que muitos não entendem que o judeu, digo judeu na carne, no sangue, que nós vamos lá em Paulo para entender o que Paulo está falando isso, ele também pode ser tido como um estrangeiro, porque ele está apartado da aliança, porque não cumpre mandamento. Não quer dizer que a aliança que ele leva no seu corpo não seja legítima. Nós não podemos misturar as coisas. Ele carrega um mandamento milenar no corpo dele, mas que precisa atingir a plenitude através da circuncisão que cirurgião e rabino nenhum fazem no ser humano. Só tem um rabino e um cirurgião que faz isso. O herdeiro legítimo, primogênito da casa de Israel,
Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Não tem outro. Por isso que se os profetas, pastor, parece que eles começam a enlouquecer gritando: volta Israel, volta Israel, volta, ó povo estranho. Eu botaria diante de vocês uma nação estranha para ver o que é a aliança. Ele envergonha a própria nação de Israel com um bando de goim cumprindo a aliança na cara de quem devia estar cumprindo. Então ser um goi, basta você saber se você é ou não um circunciso de coração, de corpo físico, e torna isso público para que todos saibam disso. Muito cuidado para esconder dos outros a sua aliança com Adonai. Porque mesmo, se você olhar lá no capítulo 21 que o Leomar leu, o escravo ele era hebreu, pastora. Escravo hebreu significa escravo servo. Por si só é servo. E se nós olharmos a aliança do capítulo 17 que nós lemos, a aliança da circuncisão física era para os filhos e para os adquiridos por dinheiro. O escravo ali do capítulo 21 de Êxodo, ele já era circuncidado no prepúcio. Amém, Léo. Ele já tinha no coração o conhecimento da aliança, porque ele tinha acabado de receber a Torá. E aí ele vem e torna público. Exatamente. Se você não torna público, você não complementa a aliança que você fez, inclusive no coração. Perfeito. O furo na orelha vai tornar público Isso. aquilo que você escondia. Quando você tem você esconde, você começa a servir a outros deuses. Então, o Midrash diz exatamente isso. Sim. Você até aqui você serviu a outro Deus, agora você retorna para mim e você vai ter que se expor diante de todos os homens que você ama um só Adon, um só Elohim. Amém. Interessante, pastor. Dá uma olhada no verso 6 do capítulo 15 de Gênesis. Aqui está a confirmação desde o princípio do chamado de Abraão. O capítulo 12 diz o quê? Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era agregador o chamado. Aí quando você olha aqui no verso 6, ele diz assim: creu Abraão no Eterno e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele recebe a circuncisão física, mas primeiro o coração dele crê. Ele adere no coração. Agora, uma coisa que é muito interessante de nós olharmos, Leomar, que eu me peguei aqui, é o seguinte: nós estamos falando de circuncisão física e do coração. Vamos chamar de espiritual, para nós entendermos mais fácil. Abrão, quando recebe a circuncisão, ele recebe primeiro no coração e depois na carne. Só que os descendentes recebem na carne para depois receberem no coração, porque eles recebem ao 8º dia. Quem é a criança de 8 dias que olha para o Eterno e fala assim: eu quero te servir, Eterno? É imposição de aliança sobre a descendência, imposição de uma aliança no coração e imposição de uma aliança física daqueles que já têm ela no coração, mas precisam selá-la no corpo físico. Existem os dois processos. Fala no microfone, pastor, por gentileza. É interessante porque a criança já nasce sem opção, né? Não tem opção. Ela já é um escravo de orelha furada, pastor. Uma outra coisa que eu queria deixar aqui, Léo, isso, por favor, que fica essa à vontade, provocação que Moisés diz, que uma nação insensata vai provocar um ciúmes a Israel, essa estrutura já está sendo feita, tá? Amém. Sendo formada. Sim. Eu entendo construída, assim, né, pastor? Construída. Isso aí. Amém. Porque o entendimento que a circuncisão do coração ela precisa existir está alcançando a muitos. Porque isso não fica limitado a rabino de sinagoga de circuncidar. Isso acontece dentro da sua casa, lavando roupa, lavando a pia da sua casa. Você entende o chamado de Abraão para você. Amém. Dirigindo um carro, trabalhando, ele te chama onde você está. Amém. Não invalida a legitimidade da circuncisão física, eu volto a dizer. Tanto é que nós vamos ver que essa questão da circuncisão física ela é exigência quando se entra na terra para celebrar Pêssah. Nós vamos chegar lá. A circuncisão física ela é necessária. Então, todo aquele homem que no coração já entendeu a aliança plantada por Adonai e aderiu a essa aliança e não tem a sua circuncisão física, faça. Para que você vá eliminando as etapas até ter plenitude no seu relacionamento com Elohim. Porque vocês vão ver que é prerrogativa para subir a Pêssah em Canaã. Amém. Eu vou chegar lá. Nós vamos ver Josué fazendo uma circuncisão coletiva. E interessante que eu fui ver a palavra circuncisão no hebraico, Leomar.
Circuncisão no hebraico é uma palavra também de origem acadiana que significa mulã. Circuncisão era uma prática comum entre os povos da terra no período, então não tinha novidade para o filisteu, para o amorreu, para o jebuseu, todo mundo sabia o que era circuncisão e praticavam a circuncisão. Porém, usada como um marco da puberdade dos adolescentes. Léo, olha só a importância do bar mitzvah chegando para a gente aqui. Era uma prática comum entre os povos da terra naquele período, usada como um marco da puberdade do adolescente, dando a ele o direito de iniciar sua vida sexual aos 13 anos de idade. Prática hoje perpetuada pelos muçulmanos. Lê Gênesis 17, 25. Por que o muçulmano circuncida o filho aos 13 anos de idade? Para dar a ele iniciação sexual para procriar e para cumprir o que eles consideram um pacto feito entre Deus e Ismael. Lê lá o 17, 25 para vocês verem. Porque era uma prática pagã da época. Gênesis 17, verso 25. Gênesis capítulo 17. O islamismo carrega uma prática pagã para aquilo que eles chamam de santo. E nós vamos ver o que Adonai faz com a prática pagã dentro do conceito de sacralidade que ele traz. Dentro desse conceito também, Leonardo, as tribos africanas, elas exercem Mesma esse coisa. conceito como um ritual de passagem. Exatamente. Aí nós vamos entender algumas questões aqui muito relevantes. Gênesis 17, verso 25. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Isso é mandamento para o muçulmano aos 13 anos. É mandamento. Só que um mandamento fundamentado numa prática pagã e dando continuidade a uma prática pagã da época. Porque eles não têm a legitimidade que Isaac tem para levar uma aliança física e espiritual adiante até chegar no verdadeiro primogênito que é Yeshua HaMashiach. Ninguém mais tem. Quem tem é Isaac. Isaac é circuncidado ao 8º dia, não aos 13 anos de idade. E agora, Léo, nós vamos entender porque Paulo lá em Romanos 9,6, ele diz, não por ser filho de Abraão, Amém. Mas nascido por Isaac. Isso aí. Um detalhe muito importante que a gente tem Isso aí, porque ali ocorre a divisão, pastor. Veja bem, é por isso que lá em Romanos 9,6, Paulo diz assim, não por ser filho de Abraão, mas sim por ter nascido de Isaac. Porque Isaac, na verdade, ele é filho de Sara. Sara era uma semita, descendente de Sem. E Abraão teve um filho, Ismael. E Ismael era filho de Agar, descendência de Cã. Há um detalhe muito interessante aí para nós. Um habitará na tenda do outro, né, pastor? Aí eu digo, qual é a minha origem? A nossa origem é Sem. Sem, sim. E detalhe, irmãos, que lá no livro de Gênesis 9:27, o Eterno diz assim, Jetfé e Cã estenderá a sua tenda e habitará com Sem. Sem vai dar origem a Abraão, né? A submissão, pastor. Submissão, essa é a palavra certa. Da mesma forma, quando ali Rebeca habita a tenda de Sara, é a submissão ao que o coração de Sara carregava com ela, é a mesma coisa. Quando nós entendemos isso, pastor, nós vemos aqui nitidamente o Eterno estabelecendo uma circuncisão com padrões de sacralidade que diferenciariam o ato físico entre os povos da terra. Todos se manteriam iguais. Aí você fala assim, não, mas por que o Eterno não criou um negócio novo, né? Não fez uma circuncisão no joelho, um negócio assim? Porque todos os povos da terra teriam que ter ciência do que ele estava fazendo. Então ele pega algo que é comum a todos, santifica, dá cunho de sacralidade e diferencia do que eles como pagãos fazem. Por isso a gente pode falar que a gente ensina o Yeshua judeu e não o Yeshua romano. É a mesma coisa. A diferença, estamos falando da mesma coisa, da mesma circuncisão física, do ato cirúrgico, mas uma com cunho de santidade e a outra com cunho pagão. O Natal e a Trindade são os mesmos subterfúgios que Roma usa para encobrir uma verdade através de uma situação que leva a pessoa a retornar ao paganismo. Nós estamos falando da mesma coisa. A briga é lá desde Abraão. Adonai já separando as coisas para as pessoas entenderem o que é santo do que é profano e comum, do que é legítimo do que é ilegítimo. E aí, importante, pastor, é que de maneira prática, o ato cirúrgico era semelhante, porém o significado e contexto totalmente diferentes. A nítida relação entre essa cirurgia e os benefícios à saúde são confirmados cientificamente através de estudos.
que demonstram menor índice, por exemplo, de câncer de colo de útero em mulheres que são casadas com homens circuncidados do que com homens não circuncidados, pela questão da asepsia, da higienização do órgão viril do homem. Ele contamina menos a mulher, pastor. Dá menos risco de doenças que irão impedir ela de dar descendência. Quando você faz isso, minha irmã, fora do contexto que Adonai padronizou da aliança, você profana aquilo que é santo. Então nós temos que tomar cuidado, porque mesmo atos baseados e fundamentados em mandamentos, se eles forem feitos com a intenção errada, você profana o dom que é santo e você torna ele algo comum e profano, mesmo tendo o cunho você falou bíblico. Uma coisa muito importante, intenção errada. Se você olhar lá no texto, Amém, havia uma intenção de dominar Israel. Se você ler ali direitinho o texto ali, os líderes, eles diziam assim: pois esse povo nós não vamos estar sobre eles, nós não seremos donos de suas terras. É só você ir lá que você vai perceber. Isso é uma aliança que comum. Aí a gente vai entender por que o Eterno diz ali no livro de Jeremias 10, Jacó não foi feito para estar subjugado. Essa não é a herança de Jacó. A gente está lendo o Salmo 128 todo dia. Em marcha, aqueles que temem o Eterno e andam nos seus. A sua mulher será como? E os seus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mão. Ou seja, aquele que adere, pastor, ele dá fruto, ele frutifica, porque a aliança é santa, pura e agradável. Então a mulher não fica infértil. Quando tem um marido, tanto ele quanto ela, tá? Porque o homem faz por ele e pela casa dele. Quando o homem e a esposa são um, e o coração circuncidado com Adonai, não existe infertilidade na família. Não existe falta de fruto, Léo, na família. Por isso você pode procurar em casais, porque Adonai criou a mulher para frutificar e o homem para dar geração e dar descendência. Quando ocorre um problema, dentro do casal existe alguma coisa que está impedindo Adonai de permitir a fecundação, a proliferação da descendência. E normalmente é espiritual o problema. Aí você me respondeu, porque eu ia perguntar exatamente isso que você falou, que até pensa, o homem tem que fazer essas três coisas. Aí como fica a mulher? Mas aí você respondeu. A mulher está aderida ao homem. Lembra? Já entendi. Ela é a costela do homem, criada por Elohim dentro desse princípio. Perfeito. Mas aí então, é por isso que a mulher precisa estar a aliança tem que ser com Adonai. Mas as que não são casadas e não têm o seu marido, Aristé, são viúvas, solteiras, divorciadas e etc. E Yeshua HaMashiach faz papel de varão remidor para cada uma de vocês. Então, não tem desculpa para dizer que eu não posso circuncidar por conta que não sou casado, tá? Já vamos logo... Tá bom? Para ficar bem claro, para não ter desculpa. Eu sou divorciada, eu sou viúva. Não. Yeshua é mais exigente que qualquer marido aqui dessa casa. Vocês estão ainda com a situação mais complicada do que tudo. Pois não. Isso. A questão de Zípora com Moisés. Irmão, se você olhar o capítulo 4 de Êxodo, Moisés ainda não era um homem pronto. Moisés estava se formando como homem. E em cima disso daí, a própria aliança que ali ele estaria violando, ele estava aprendendo porque ele precisaria ensinar a descendência. Então ali é um tema que gera uma discussão rabínica grande. Por que Moisés não circuncidou os filhos? Se a gente for entrar agora nesse mérito, eu não vou conseguir acabar o estudo, mas Moisés estava sendo formado como homem de Adonai ali. Então, exatamente, e com isso a sua família também. Então, nenhum de nós vem pronto. Se nós olharmos, por exemplo, quantos de nós violaram a circuncisão física no tempo correto? Mas não quer dizer que ao longo de um processo de vida a gente não vá sendo ajustado para isso daí. Mas existem umas outras questões que talvez à tarde, né, pastor, a gente possa até discutir, esclarecer isso melhor. A posição de Moisés, eu costumo dizer que é de uma envergadura imensa. É um homem alto, é um homem grande.
é um homem com questões espirituais elevadas. Não, ele não poderia se apresentar a Faraó cobrando uma tradição dos seus pais sem antes cumpri-la. Amém. Por isso ele para, Adonai vai pará-lo, vai ameaçá-lo de morte, se ele não cumprir a tradição, porque ele não poderia perante um outro grande homem do Egito cumprir uma tradição sem antes a sua família cumprir essa tradição. Amém. Cobrar uma tradição sem antes a família. Por isso a violência de Zípora. Por isso a violência do ato. Do ato em si. Se compararmos o padrão de circuncisão estabelecido pelo Eterno com a prática entre o que os povos da terra faziam, vemos uma nítida inclinação sacral no ato proposto pelo Eterno, quando comparado ao feito pelas nações. Observa isso. Enquanto a circuncisão feita aos 13 anos é um rito de passagem com contexto exclusivamente sexual, levando em consideração o desenvolvimento da puberdade do rapaz, vemos claramente que o menino judeu é separado para o Eterno de maneira involuntária ao 8º dia, e que chegando aos 13 anos de idade, ele complementa o ato de circuncisão fazendo a sua aliá Torá. É dado ao menino judeu aos 13 anos a oportunidade, pela maturidade espiritual que ele pode alcançar, o direito de cumprir a aliança física ao 8º dia e ao 13º ano de vida. O cunho não é sexual para os adolescentes desta casa quando eles vêm a esta bimá fazer o bar mitzvah. Não é. Diferente do que os povos pagãos fazem no início da puberdade com os adolescentes. Abrindo um parênteses, os adolescentes, as aulas de vocês estão sendo ministradas às 2h da tarde de todo o Shabat, junto com o pastor Isaac, e vai haver uma escala de professores para dar aula. Vocês são indesculpáveis para estarem aqui, nós já conversamos sobre isso. Todos vocês que já fizeram o Bat e o Bar Mitzvah estão convocados para a aula. Fecha parênteses, não esqueçam disso. Tornando público, através da aliá Torá, a aliança abrâmica de maneira plena, circuncisão física, circuncisão do coração e voto público de serviço a Adonai. É isso que o rapaz vem a esta bimá fazer quando ele faz o bar mitzvah. Na prática, um indivíduo circuncidado ao 8º dia precisa crescer e buscar complementar o pacto através da circuncisão espiritual. Inversamente, aquele que alcança a circuncisão no coração primeiro precisa em seguida realizar o ato físico para completar e dar legitimidade ao pacto estabelecido com as nações através de Abraão. Ou seja, quando a gente ouve falando que tem que retornar tanto Israel quanto os povos, é porque os povos vão aderir pelo coração primeiro, para depois para a aliança física, e Israel, que já aderiu na aliança física, precisa aderir no coração. Essa é a plenitude, onde o Mashiach vem reinar sobre nós. Quando o coração dos povos, Israel e as demais nações, estiverem circuncidados, em linha com a aliança proposta por Adonai junto a Abraão. Agora, uma coisa interessante, pastora, é que muita gente fala que assim... eu dependo da graça, lá do Novo Testamento, para entender estas coisas. Será que o próprio judeu já não tinha o chamado de circuncisão do coração lá atrás? Não existia graça dentro da Torá, conclamando a complementação dessa aliança? Leomar, abre aí para a gente, Deuteronômio capítulo 10, verso 16. Nós vamos ver Moisés, nós vamos ver os profetas gritando para que Israel entendesse que a circuncisão do coração precisaria vir junto da circuncisão física. Sem isso, não haveria complementação da aliança abrâmica. Capítulo 10, verso 16, Leomar. Só o 16. Amém. Circuncidai, portanto, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Capítulo 30, verso 6. Nós estamos dentro da Torá ouvindo falar de circuncisão do coração. Para aqueles que dizem que a Torá ela é obsoleta, ultrapassada e que não contém graça nela, hein? Capítulo 30, verso 6. O Eterno teu Elohim circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Eterno teu Elohim de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Parece o Shema Israel, né? Que a gente ora, né? A gente ora todo dia, chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Ra. Nós estamos falando para lembrar a circuncisão que precisa ser mantida ativa nos nossos corações. Yeshua ensina que é um mandamento
máximo do teu coração. Isso aí. O teu coração foi estabelecido para isso. Perfeito. Para amar ao Eterno por inteiro Isso. e ao seu próximo como a ti mesmo. Agora vai a Jeremias 4, do verso 1 a 4, Léo, por gentileza. Aí nós já estamos saindo do período da Torá, estamos indo para os profetas, anunciando cativeiro para Israel, anunciando Babilônia, Amém. anunciando julgamento sobre o povo da aliança. E nós vamos ver ele falando de novo do coração. 4, de 1 a 4, Léo, faz favor. Jeremias capítulo 4, de 1 a 4. Se retornares, ó Israel, diz o Eterno, para mim retornarás. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E se em verdade, em justiça, em retidão, jurares, como vive o Eterno, então nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Assim diz o Eterno aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós campo novo, e não semeeis entre espinhos, circuncidai-vos para o Eterno, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homem de Judá e habitante de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Agora tem profeta gritando para tirar o prepúcio do coração. Lembra que eu falei da sensibilidade do órgão viril do homem, fazendo a correlação com o coração do homem? É isso aqui que Jeremias está falando, sensível à voz do Eterno. Então nós passamos pela Torá, nós passamos pelos profetas, agora nós vamos para o rei de Israel falando. Yeshua, Marcos capítulo 12. Nós vamos ver que Yeshua mantém o ensino do mandamento da circuncisão alinhadinho à Torá e relembrando Abraão o tempo inteiro, porque ele não desprezou o pacto de Abraão. Ele é a plenitude do pacto de Abraão feito com Elohim. Abraão se complementa de maneira plena através da pessoa de Yeshua, com todos os atos que Yeshua realiza. Lucas 12, verso 28 ao verso 34. Marcos. Perdão, Marcos, me perdoe. É porque tem em Marcos. Lucas a referência também, Marcos. Aproximou-se dele, de Yeshua, um dos mestres da Torá, ou seja, não é gente ignorante ao mandamento, que os tinha ouvido discutir e, sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Yeshua: o principal de todos os mandamentos é: Shema Israel, o Eterno nosso Elohim, ele é o único Senhor. Amém. Amarás o Eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o mestre da Torá: muito bem, Rabi, e com verdade dissestes que há só um Elohim e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Yeshua que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe o reino de Elohim. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Yeshua afirma o complemento da aliança abrâmica no sinal como primordial para que alcance o reino dos céus. Não há salvação se nós não entendermos essas questões muito claras para nós. Uma coisa interessante, pastor, que eu estava lendo, é que, agora vai em Lucas capítulo 2, está pertinho aqui. A gente vê Yeshua ensinando, mas a gente também vê Yeshua fazendo, né? O mais bonito de Yeshua é que ele ensina e ele faz o tempo inteiro alinhado com os padrões da Torá. Lucas capítulo 2, do verso 21 ao verso 24, é um detalhezinho que, se nós não observarmos, passa em branco como que Yeshua cumpre as alianças de maneira perfeita. E aí nós vamos começar a lembrar do tal resgate do Shabat Shekalim que eu comecei falando lá no início. Isso. Lucas capítulo 2, verso 21 ao verso 24. Você lê para mim, Leomar, por gentileza? Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a Torá de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Eterno, conforme o que está escrito na Torá do Eterno: todo primogênito será consagrado ao Eterno, e para dar a oferta, segundo o disposto na Torá do Eterno, um par de rolas ou pombinhos, ou 2 pombinhos. Então, ao 8º dia, Yeshua cumpre o sacrifício e é circuncidado.
vira a página, vai no verso 39 ao 47. Então aqui ele faz aliança física, no corpo, certo? Que ele não teve escolha, os pais fizeram por ele e ele teve que acatar. Não é isso, pastor, que a gente está conversando? Então vamos agora... Yeshua. Se tem alguém que é mais legítimo que Yeshua, que em tese não precisaria se preocupar com essas coisas, ele está fazendo. Acredito que todos nós precisamos fazer. Por isso que ele fala para João e Pessoa, para que se cumpra toda a justiça. Exatamente. Lê agora, Leomar, o capítulo 2, do 39 ao 47. Amém. Aí agora nós vamos ver Yeshua fazendo a sua aliá Torá, subindo ao ensino da Torá. Olha como é que ele faz certinho, vai lá. É interessante que você disse que para fazer a aliança, a circuncisão física, exige procedimento. É isso que você está ensinando? Exatamente. Você começou a ensinar dessa forma. Isso E a gente começa a ver Yeshua cumprindo esse procedimento. Passo a passo, sem furar a fila, sem perder o tempo. Amém. Capítulo 2, verso 39. Cumprindo todos os regulamentos da Torá do Eterno, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Elohim estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa de Pêssah. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino, Yeshua, em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, se estivessem em sua companhia, foram caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passando 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os ou interrogando-os. Todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se a sua mãe e lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu ele: Por que é que me procurareis? Amém. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Amém. Yeshua, à idade do seu bar mitzvah, estava na sinagoga ensinando e debatendo com os mestres da lei, cumprindo ali a circuncisão do seu coração, subindo a Torá. No tempo certo. E um detalhe que eu li de 2 comentaristas judeus, dizem que neste período de Yeshua, pastor, era comum que no ato de realização da circuncisão ao 8º dia, os pais pagavam o shecalim para resgate da alma do circuncidado, para que ele fosse arrolado eternamente entre os filhos de Israel. Se você olhar na Torá, no capítulo 30 de Êxodo, ele vai falar que isso ocorria aos 30 dias do nascimento. Nesse período a urgência estava tão grande pela morte dos primogênitos, que estavam sendo perseguidos pelos imperadores romanos, que os pais ao 8º dia, pastor, traziam o mandamento do shecalim, o pagamento de meio ciclo do santuário pelo resgate da alma do próprio filho, ao 8º dia. E Yeshua cumpre tudo perfeitamente. Só que aonde que eu me peguei no detalhe? Qual era o período que ele estava fazendo a sua aliá Torá, a circuncisão do coração? Pêssah. Não é à toa que a Brit Hadashah está dizendo que era período de Pêssah. Aí que pegou para o nosso lado. Vai em Josué capítulo 5. Como diz aí a gíria dos adolescentes, sujou para o nosso lado, né, pastor? Pois é. Nós vamos entender por que isso. Yeshua finaliza a circuncisão do coração dele em Pêssah, para que ele desse honras a Adonai, porque com mão forte e braço estendido nos retirou da casa da servidão. É necessário que para alcançar a plenitude em Pêssah, nós tenhamos o coração e o corpo físico circuncidados para sermos arrolados entre aqueles que poderão lutar as guerras de Adonai. O que Josué estava preparando aqui? Um exército de um bando de menino nascido no deserto para enfrentar o combate na terra de Canaã. E isso começou em Pêssah. Ninguém entrou em combate incircunciso. Nós não vamos enfrentar esta cidade
os falsos mestres, nós não vamos cumprir nenhum trabalho da associação se adentrarmos a peça incircuncisos. Josué capítulo 5, verso 2. Meus irmãos, me perdoem, eu vou avançar um pouquinho. Nesse tempo, disse o Eterno a Josué: faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel, curto e grosso. Faz faca e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens aptos para a guerra haviam morrido no deserto pelo caminho. Ou seja, Israel não tinha exército pronto para o combate. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Eterno. Pois o Eterno tinha jurado que não lhe deixaria ver a terra, que sob juramento prometera a seus pais que nos daria, terra em que manam leite e mel. Em seu lugar, porém, pôs seus filhos, a descendência, a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no acampamento até que sararam. Então disse o Eterno a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação do Egito. A circuncisão é símbolo de liberdade para povo que andava cativo e escravo. Adonai aqui resolve uma questão. Resolve, com certeza. Você pode falar isso. Você pode falar, ele resolve uma questão. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Olha o verso 10. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram Pessa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Eles não perderam o tempo de celebrar Pessa, então eles se circuncidaram antes. Pois não, pastora. Pega o microfone, pastora, por gentileza. Ô, pastor, deixa eu só ir até o 12 aqui, que vai complementar o que eu tenho certeza que a senhora vai falar. Comeram do produto da terra no dia seguinte a Pessa, pães sem fermento e espigas tostadas comeram no mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais o maná, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Você começa a comer o fruto, porque você já está fora do deserto. Você já está na terra da promessa, onde mana leite e mel, e você come do produto da terra. Aí eu entendi, terminou, meu filho? Por favor. Aí eu entendi quando ontem no Shaharita ele fala, Jeremias 46, versículo 17. Aqui nós temos um juízo, uma palavra de Jeremias acerca do Egito. Ali clamarão, Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Um som. Passageiro. Deixou passar o tempo assinalado. Amém, amém. Se você deixar passar o tempo assinalado, que Adonai está mandando, aí ele chega no final do capítulo e diz assim, no versículo 27, não temas, ó Jacó, servo meu, nem te espantes, ó Israel, certamente te livrarei mesmo de longe, e a tua descendência da terra do seu exílio. Jacó retornará, descansará, amém, sossegará, amém, e não haverá quem o atemorize. Não temas, ó Jacó, servo meu, diz o Eterno, pois estou contigo, ainda que eu te dê cabo de todas as nações entre as quais te lancei, amém, de ti não darei cabo, castigar-te-ei, mas somente com justiça, amém, não te deixarei de todo amém, impune. E pastor, o tempo é algo tão precioso para o Eterno, que ele nos dá essa legislação de celebrar Pessa com o coração e o corpo físico. Lembra, a exigência é do coração e do corpo físico retamente circuncidados diante de Adonai, para que possamos entrar em Pessa e não mais comermos do maná, pastora. Antes do mês já dá. Exatamente, é o mês que antecede. Nos dá um entendimento, Uhum. no último dia do mês, que antecede o mês já dá. Perfeito, é hoje. Vamos entrar no mês já dá consciente.
Isso aí. Exatamente. A grande questão que a gente olha para isso é que nós não podemos ter medo de assumir essas circuncisões propostas por Adonai. E eu vou dizer a vocês uma coisa bem clara que eu entendi nisso aqui. Quando ele fala, pastor, ele está tão alinhado com o tempo e só não enxerga que essa casa anda pelas mãos de Elohim quem não quer. Quando ele nos faz celebrar 3 festas de Pêssah aqui, ele nunca nos falou sobre essa questão da exigência de circuncisão de maneira clara até chegar a Pêssah. Nós estamos no 4º ano da casa. É a 4ª celebração de Pêssah aqui dentro. O mandamento de Levítico, capítulo... Adonai, você não traz de fora, você colhe de onde você foi plantado. É direito. O maná cessou, é isso que eu estou falando. É direito. E para a gente cair duro de vergonha diante do Eterno, sabe qual é a próxima paraxá? Terumá, que significa o quê? Ofertas. É para rachar a nossa cara de vergonha. Nós precisamos subir em Pêssah com a consciência da circuncisão, com a consciência de que já temos produto, pastor, da terra que habitamos para ofertar a Adonai e temos tempo para fazer todas estas coisas. Perdeu o tempo, perdeu a oportunidade. Qual é o texto que nós estamos orando já faz uns 2, 3 meses para a gente chegar a Pêssah em condições? Segundo Crônicas, capítulo 30, diz que o povo perdeu a celebração de Pêssah ao 14º dia do mês de Nisan, porque os sacerdotes não estavam devidamente consagrados. Consagração e circuncisão dividem a mesma raiz, é separação, é purificação, é aliança. Eles não estavam, pastor, atrelados à aliança para conduzir uma nação a celebrar Pêssah. Por isso que nós vemos ali Adonai com misericórdia dando o 14º dia do mês seguinte para eles celebrarem durante um dia. E não tinha sacerdote suficiente pronto para isso. Nós não podemos perder o tempo de estarmos com essas condições alinhadas ao Eterno, porque Pêssah esse ano será um marco nessa casa, que essa casa poderá começar a ofertar do fruto que foi plantado aqui dentro. O maná para e a gente colhe da própria terra. Porque o homem foi criado como criatura que planta e colhe. A dependência, Leomar, de receber dos céus é porque o homem estava limitado a plantar e colher. Princípio da criação do homem. O homem nasceu, o homem ganhou a terra, ele plantou, ele comeu, ele colheu e ele comeu. O homem, durante 40 anos no deserto, ficou cerceado de plantar, de colher e de comer do fruto, porque o deserto não é terra de ninguém. E Pêssah fala dessa saída para chegar lá na terra da promessa. Quando nós entendemos tudo isso aqui, nós vamos entender o final do capítulo 24. Eu queria muito ter a oportunidade com vocês de ler Romanos 2, 3 e 4, que é a defesa de Paulo sobre a circuncisão. É maravilhoso. Ali ele está dizendo o seguinte: não se apegue à circuncisão física, não abandone a circuncisão do coração, são todas necessárias. Existe privilégio na circuncisão física? Sim. Mas ela é insuficiente se não houver a circuncisão do coração. Eu gostaria muito, mas eu não tenho tempo de ler Romanos 2, 3 e 4. Leiam com a consciência de que o chamado de circuncisão é para os povos. É agregador e não segregador. Não existe vantagem de você dizer a outro que é circuncidado se o seu coração e o seu ato público não foi feito. Volta na paraxá, Êxodo capítulo 24. Oi. Por favor, Rita, fica à vontade. Isso. Atos 28. Com esta cadeia, com este grilhão. E existe uma outra defesa de Paulo, Rita, que ele faz, eu vou citar aqui para vocês, que quando o Eterno falou sobre a parte, pela legitimidade, Paulo defende isso, Rita, de uma maneira fervorosa, e Paulo tinha plena consciência do que ele estava falando. Ele diz assim em Gálatas 6, no Mashiach Yeshua, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ele não está desprezando aqui a circuncisão, mas ele diz, mas sim ser uma nova criatura, ou seja, morrer
e nascer de novo, se tornar alguém que não fala mais por si, mas o Eterno conduz. É isso que ele está dizendo. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Elohim. Agora olha que interessante, ele fala assim: finalmente, ninguém me perturbe, por trazer no meu corpo as marcas do meu Adão. As aflições, as cadeias, a marca física da circuncisão que ele fez. Ele era um homem circuncidado. É isso aí, é Romanos 2, 3 e 4. Ele fala das marcas. Ele está falando tanto dos açoites, como ele está falando daquilo que ele deixou para trás na vida dele, mas ele está falando de uma circuncisão física, que é uma marca que Paulo trazia sobre ele. 6, a partir do verso 17 que eu li. Vamos encerrar lendo aqui Êxodo capítulo 24, que aqui ele vai dizer o seguinte, nos versos 4 ao verso 8, a confirmação da aliança. Então a Parashá Mishpatim, ela começa relembrando a aliança iniciada em Jetro, e ela finaliza complementando a aliança após o escravo furar a orelha. E ele diz assim, verso 4 do capítulo 24 de Êxodo: Moisés escreveu todas as palavras do Eterno, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou algum dos jovens filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Eterno sacrifícios pacíficos. Então teve sangue para selar essa aliança. Tomou Moisés a metade do sangue e a pôs em bacias. A outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança, a Torá, e o leu ao povo, ou seja, ele recorda as normas da aliança, e lhes disseram: o povo, tudo o que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Eterno fez convosco, no tocante a todas estas palavras. Ele começa com uma aliança dizendo: faremos, e agora faremos e obedeceremos, porque temos a consciência da Torá, temos a consciência da circuncisão física e da circuncisão do coração. Aí nós podemos dizer: faremos e obedeceremos. Que assim o Eterno possa nos conduzir, que assim Ele possa fazer sobre nós a sua vontade e, acima de tudo, abrir os nossos olhos para entendermos legitimidade de ilegitimidade, e assim nós possamos conduzir as nossas vidas. Amém?